Salmo 36. O tema da mensagem é: quem é você? Ou poderíamos também chamar aí de o lugar de refúgio. Porque o Salmo 36, nós temos aqui um grande contraste. Davi vai mostrar esse contraste brutal. O contraste entre a corrupção do coração humano e a fidelidade abundante de Deus. Ou seja, a maldade do homem revela a sua necessidade desesperadora da misericórdia divina. E ele vai nos levar a sondar o nosso coração. E esse homem pecador, e esse homem mergulhado em sua maldade, com o coração todo podre, ele enxerga que ele precisa de um Salvador, e Davi ele faz esse contraste da infinita e maior, graça de Deus e misericórdia do Senhor para socorrer esse pecador miserável como eu e como você. Então imagine um abismo tão profundo que nenhum ser humano conseguiria medir. Escuro, denso e mortal. Agora imagine também o outro contraste, o oposto. Imagine uma montanha tão alta, mas tão alta, que seus picos tocam os céus. Ou seja, firme, majestosa e imensurável. É exatamente isso que o Salmo 36 nos faz meditar nesta noite. Vai nos levar a meditar, nos leva a contemplar essas duas realidades externas. O abismo do pecado humano, que habita até nos corações mais civilizados, porque muitas pessoas acham que o que irá resolver o problema do homem é educação. Há aqueles que defendam isso. Não, o homem precisa receber mais educação. E nós vemos nações muito mais civilizadas, muito mais instruídas do que a nossa, e mesmo assim nós ainda vemos inúmeras atrocidades, coisas horríveis, cometidas por homens que, aos olhos deste mundo, são intelectuais, cultos, que eles têm bastante sabedoria. Por quê? Ora, o pecado humano, ele habita até nos corações mais civilizados. E aí nós olhamos então para a altitude da misericórdia divina, que ultrapassa os céus e cobre aqueles que se refugiam em Deus. Porque é isso que Davi vai dizer a mim e a você aqui no verso 7. Dizer como que o amor de Deus é precioso, como que ele é grandioso, Os filhos dos homens se refugiam à sombra das suas asas. Então nós vivemos em uma geração que minimiza o pecado e banaliza também a graça de Deus. Então neste salmo, Davi, ele escancara essa profundidade, seja da maldade do homem, em contraste glorioso, aonde ele exalta a grandiosidade do amor fiel de Deus para com seus filhos e para com o seu povo. Então, se de fato nós queremos compreender a nossa necessidade de salvação, ou de um Salvador, nós precisamos olhar honestamente para o coração humano. Porque o meu coração e o seu coração, diz a Escritura, ele é corrupto e desesperadamente enganoso. Quem o conhecerá? Eu sei que todos nós que estamos aqui nessa noite, repetimos esse verso de maneira exaustiva. Olha, o coração do homem é puro, na verdade ele é podre. E quem o conhece? Jamais. Deus sonda os corações. Agora o meu e o seu, eu e você, o crente ele quer depositar e seguir o coração dele. Ele quer depositar a confiança no coração dele e seguir esse coração podre, corrupto e desesperadamente enganoso, como diz a Escritura. Então, na teoria, nós até citamos o verso dizendo isso. O meu coração é corrupto, podre e desesperadamente enganoso. Agora, na prática, quando nós deveríamos nos apoiar e seguir a Escritura, muitas vezes nós dizemos: o meu coração, eu estou sentindo isso no meu coração e vou seguir o meu coração. É sério? Esse coração que a Escritura diz que é podre, corrupto e desesperadamente enganoso? Então, se nós queremos compreender a necessidade de salvação, nós precisamos olhar de maneira honesta para o coração do homem. Porque ali há uma podridão gigantesca. Se tivéssemos o poder de projetar aqui os pensamentos, os seus últimos pensamentos aí, das últimas 24 horas, garanto que nem a pessoa que mais te ama teria coragem de ficar ao seu lado. Porque nós falhamos e precisamos da graça divina. Então, se nós queremos experimentar segurança, alegria e vida verdadeira, nós precisamos olhar para o coração de Deus, ou seja, para a Escritura, e buscar esse refrigério em Deus.
porque só Ele pode prover. Então esse salmo é um convite, para que você possa descer até o fundo da sua alma e subir até o trono da graça de Deus, como Davi há de nos encorajar aqui. Então vamos meditar aí no Salmo, verso 30, capítulo, Salmo de número 36, verso de número 1. No coração do ímpio há uma voz de rebeldia. Diante dos seus olhos não há temor de Deus. Então no coração dele há rebeldia, há idolatria. Eles não se prostram diante do Senhor. Não há temor a Deus. Porque ele tem orgulho de si mesmo. Pensa que seu pecado não será descoberto nem reprovado. As palavras da sua boca estão cheias de maldade e engano. Ele deixou de ser prudente e de fazer o bem. Ele trama o mal na sua cama, ou seja, até na hora de dormir o camarada está maquinando, está pensando no mal. Segue um caminho que não é bom e não se afasta do mal, ou seja, totalmente podre, um coração maligno, podre, e ele fica a todo tempo maquinando, pensando, planejando a maldade, né? E ele não apenas pensa, e ele também não se afasta do mal. Senhor, teu amor chega aos céus e a tua fidelidade até as nuvens. Você vê aí que ele começa a fazer esse contraste da maldade humana com a misericórdia e a bondade de Deus. Tua justiça é como os montes de Deus. Teus juízos são como um abismo profundo. Tu, Senhor, preservas os homens e os animais. Ó Deus, como o teu amor é precioso. Os filhos dos homens se refugiam à sombra das suas asas. Ou seja, refúgio nos leva e nos remete à segurança. Refúgio é sinônimo de segurança. Se você já meditou no texto bíblico, inúmeras vezes, há inúmeras passagens tratando disso, de refúgio, e sempre remete a isso, né? Sempre a figura usada ali, ou é o monte, ou é a torre, ou é debaixo das suas asas, ou seja, simbolizando isso, né? Um lugar de segurança. Verso 8. E eles se fartarão da abundância da tua casa, e tu os farás beber da corrente das tuas delícias. Pois em ti está a fonte da vida. Na tua luz vemos a luz. Preserva teu amor para que os que te conhecem. Preserva o teu amor para os que te conhecem, e tua justiça para os retos de coração. Não permita que os pés do soberbo me pisoteiem, e as mãos dos ímpios me façam retroceder. Os malfeitores estão ali, caídos, estendidos no chão. Não conseguem se levantar. Então, basicamente, este salmo ele vai nos mostrar e vai nos remeter a examinarmos de fato quem nós somos, né? Sei que hoje muitas vezes as pessoas elas não estão preocupadas e elas sequer fazem essa pergunta: quem eu sou, de onde eu vim e para onde eu vou? Mas eu quero começar justamente com essa pergunta: quem eu sou? Quem é você? De onde viemos ou para onde iremos? A resposta a essa pergunta, ela é crucial, porque ela vai definir como você vai conduzir a sua casa, ou melhor, começando por você. A definição, né, a resposta a essa pergunta, quem eu sou, ou seja, vai definir como você vai conduzir a sua vida, como você vai conduzir o seu casamento, a criação dos seus filhos, ou seja, vai impactar todas as esferas da sua vida. A resposta a essa pergunta vai definir se você precisa ou não utilizar a vara com o seu filho. Porque esse não é a minha orientação, é da Escritura. E muitas pessoas querem ficar bravas. Que fiquem com Deus, então. Porque é Deus quem diz em sua palavra. O pai que retém a vara, ele odeia o filho. Ele não ama o filho, ele odeia. E eu sei que nós, quando falamos de um assunto como esse, você tem que desenhar. Porque as pessoas, via de regra, elas vão pegar um demônio, né, um demônio que ele espancava o filho. Ele não disciplinava. Porque disciplina é muito mais profundo que simplesmente você bater, né, açoitar ali com uma vara, seja o que for. É orientação, é instrução. Você repreende, você orienta, ou seja, você instrui, e dentro dessa instrução cabe também uma disciplina ali com vara. Eu sei que isso nós não podemos falar hoje. Você fala isso hoje, você é cancelado. Mas é o que a Escritura nos ensina. Eu prefiro ficar com as Escrituras do que seguir esses psicólogos aí, onde a maioria dos filhos deles ou já morreram, se suicidaram, ou estão internados aí em casa de recuperação. Totalmente sem rumo, sem propósito, sem sentido algum para a vida deles. Isso acontece todas as vezes que nós abandonamos a Deus, onde nós abandonamos os preceitos da palavra de Deus. A palavra de Deus é a verdade. Ou seja,
é boa para mim e para você. Tudo que está nela, deveríamos colocar em prática. E a disciplina, né, é uma delas. Então veja, a resposta a essa pergunta define se eu irei usar vara com meu filho ou não. Porque veja, Rousseau disse que o homem nasce bom, né, que a sociedade o corrompeu. E é uma tolice, né? Porque se o homem nasce bom e a sociedade o corrompe, então não deveria existir, né? O homem não poderia ter se corrompido, porque se ele já nasce bom, o meio que o corrompe, então em qual momento da história que algo deu errado? Agora, Rousseau diz isso, né? Que o homem nasce bom. A nossa Bíblia, a minha Bíblia e a sua Bíblia diz que o homem nasce podre, corrompido, da planta dos pés ao alto da cabeça. Ou, na linguagem de Isaías, não há coisa alguma sã no homem. Então, se o homem é podre, depravado, corrompido, da planta dos pés ao alto da cabeça, ele não precisa de estímulo, ele precisa de disciplina, ele precisa de freio. Então, a resposta a essa pergunta define se eu irei usar vara com meu filho ou não. Porque muitos acham que os filhos são anjos, que eles não precisam disciplinar, que vai ficar tudo uma maravilha. Não, se você largar o seu filho, pode ter certeza que o pior vai acontecer. Então, a resposta a essa pergunta define se nós iremos defender que é necessário a força policial, que é necessário você ter a polícia ali exercendo o seu papel. A resposta a essa pergunta, quem eu sou, vai definir se nós precisamos ou não de igreja. Porque, afinal de contas, se o homem é bom, ele não precisa de instrução alguma, ele não precisa de repreensão alguma. A resposta a essa pergunta define como ser salvo. Porque se o homem é bom, ele não precisa de um salvador. Se o homem não transgrediu a lei de Deus, ele não precisa do Messias, de Cristo ter vertido o sangue dele lá na cruz do Calvário. Então essa pergunta, ela é bem complexa. Quem eu sou? E aí dentro disso eu quero destacar alguns pontos. Primeiro, né, o homem é maligno. O homem é mais ou menos aquele cachorro que está com raiva do próprio dono. Assim é o homem. A todo instante o homem quer se levantar contra Deus. E todos nós, se pudéssemos, arrancaríamos Deus do trono e nos assentaríamos no lugar. A todo instante nós queremos ensinar Deus como Deus deve trabalhar. Aqui Davi está dizendo que ele maquina o mal, no verso 4. E Davi também diz que o homem não se afasta do mal. Há uma voz de rebeldia dentro do homem. Se você se lembra quando nós estudamos o Salmo 19, o salmista diz o quê? Olha, os céus proclamam a glória de Deus. E ele diz, olha, não há linguagem, nem palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, toda a terra se faz ouvir a sua voz. Então nós vemos a rebeldia do homem não apenas no ateísmo, não é só no ateísmo, porque o ateísmo sempre foi a exceção da exceção. O ateísmo também não é nada moderno. O salmista já disse isso, né? Diz o tolo, diz o insensato em seu coração, Deus não existe. Só que as pessoas não concluem o verso, porque quando ele diz, olha, diz o tolo, diz o insensato em seu coração que Deus não existe, o texto continua. Qual que é o objetivo de dizer que Deus não existe? Para que eles possam se corromper e praticar os seus pecados sem sentir culpa. Por isso que o homem, a todo instante, ele quer arrancar Deus da jogada, para que ele possa pecar livremente. Para que ele possa pecar sem sentir culpa, sem sentir o peso de seus pecados. Então a única maneira do homem pecar livremente, sem sentir o peso do seu pecado, é dizendo que Deus não existe. Então nós vemos a rebeldia, não é apenas no ateísmo. Quando a pessoa diz, olha, Deus não existe, isso é uma balela. Não, na idolatria também. A idolatria é isso, é você fabricar um Deus. E muitos evangélicos, nesse ponto, fabricaram um Deus, porque o Jesus deles não parecem com o Jesus da Escritura. O Jesus de muitos evangélicos não é o Jesus revelado na palavra de Deus. Não é isso que nós ouvimos constantemente as pessoas dizendo? Olha, o meu Jesus não condena ninguém. O meu Jesus não pune o pecado do homem. Tá, simplesmente o seu Jesus não é o Jesus da Bíblia. Como disse Martin Lloyd Jones, se arrancarmos a doutrina da ira de Deus, vai sobrar bem pouca coisa para se pregar. E neste ponto, os pastores conseguem fazer esse milagre de arrancar a doutrina da ira de Deus. Então você vê essa rebeldia não apenas no ateísmo, mas também na idolatria, né, que é você fabricar um Deus e você pode chamá-lo de Jesus. Mas você criou um Deus que não é o Deus da Escritura. A definição bíblica para isso é rebeldia, é idolatria. Segundo,
Davi está dizendo que o homem orgulha de si mesmo, né? Como ele diz aí no verso 2. Ou seja, ele está todo o tempo maquinando o mal, pensando, né? De maneira engenhosa. O que ele pode fazer para prejudicar o próximo? O que ele pode fazer para aniquilar o próximo? Ele se afasta do bem e se orgulha disso. Não é assim que o ímpio faz? O cara está traindo a esposa dele e ele se vangloria. E ele conta para todo mundo. É como se ele estivesse fazendo a melhor coisa do mundo. Estivesse fazendo a coisa mais bonita do mundo. E eles se vangloriam. Ele está vendo ali coisas, baixarias no celular, e eles repassam ainda. Para que os outros também possam ver. Né? Veja o tamanho da podridão. Paulo diz, né, em Romanos 1,32, ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Né? Veja, os ímpios sabem, né, porque lá no fundo ainda há uma luzinha da consciência, né, sendo despertada, e é claro que ela pode se apagar conforme nós a negligenciamos, mas Deus colocou isso dentro de nós, essa luzinha de alerta, né? Mesmo que quando você está lá meio que distante de Deus, você fica maquinando, né? Puxa, se eu fizer isso. No fundo, você, puxa, isso aqui é errado. Você pode estar distante de Deus, distante da comunidade, distante da igreja, mesmo assim dá uma luzinha ali de advertência, né? Porque é a consciência que Deus colocou dentro de nós. Mas os homens, a todo instante, quanto mais eles se distanciam de Deus, quanto mais eles querem pecar livremente, eles vão negligenciando. E a mente então vai ficando cauterizada. Ou seja, já não há mais nenhuma sensibilidade. E chega um ponto que agora, fazendo tudo aquilo de errado, podre e imoral, que é vergonhoso, eles aprovam tudo isso, né? Tudo com uma chancela, e ainda estimulam, né? Aprovam aqueles que procedem desta maneira. O ímpio trai, ele comemora. Né? Comemora aquela podridão. E nós vemos exemplos nas Escrituras, né? Por exemplo, Nabucodonosor, né? Se você se lembra, Nabucodonosor achou que ele era o máximo, que tudo que estava ocorrendo era fruto da sua sabedoria, né? Do seu intelecto, que ele era um cara fenomenal. Todos nós nos lembramos, né? Do desfecho, o que isso levou. Né? Qual foi a consequência que isso trouxe à sua vida, achar que era tudo fruto do seu próprio braço e da sua própria força. De repente, agora Nabucodonosor está pastando como animal. E se vangloria disso. É? Está orgulhoso ali. Ele se orgulha da sua vergonha. Se orgulha da sua vergonha. Ou seja, e quando nós olhamos de uma maneira geral para a sociedade, aquilo que há décadas era vergonhoso você fazer entre quatro paredes, hoje as pessoas querem fazer em praça pública. Tamanha a podridão. O homem chegou num ponto, né? Tamanha a podridão, tamanho são os seus pecados, que aquilo que era imoral e continua sendo imoral, não é porque eles aprovaram que é lícito e é correto, não, continua sendo podre e imoral. Mas a sociedade chegou num patamar de podridão tão grande, né, que o homem é assim, que eles aplaudem. Aquilo que era feio fazer entre quatro paredes, eles querem fazer na praça pública, e quando fazem, são aplaudidos. São aplaudidos. Veja, né, quando nós falamos sobre o aborto, hoje é um direito, né? As pessoas querem celebrar isso como um direito. A mãe matar o próprio filho. É um direito hoje. Veja o absurdo que nós chegamos. Chegamos num ponto que você tem que dizer que a mãe ela tem que cuidar do seu próprio filho. Que a mãe deveria proteger o seu filho. Ou seja, chegamos num ponto que você tem que dizer que a grama é verde. E as pessoas ficam furiosas ao ouvirem isso. As pessoas ficam furiosas ao dizer, olha, isso é um absurdo. É uma loucura. O ventre da mãe, que deveria ser o local mais seguro para a criança, é o local mais perigoso. Para algumas mulheres, tornou-se o local mais perigoso, né? Mas vivemos em dias assim, onde você tem que falar o óbvio, e mesmo falando o óbvio, as pessoas se revoltam, né? Contra o povo de Deus, né? Terceiro, ele mente e faz o mal, né? Como ele diz aí no verso 3. As palavras da sua boca estão cheias de maldade e engano. Ele deixou de ser prudente de fazer o bem. Ou seja, primeiro ele se entrega ao engano,
depois ele abandona o bem, e assim vai indo, abismo após abismo. Então lembre-se, né, meu irmão, todos têm uma consciência. Se você já teve aí um período fora da igreja, provavelmente você se lembra. Mesmo distante, havia um alerta ali na sua mente. Mesmo distante de Deus, havia um alerta lá no seu coração quando você ia praticar algo errado. Porque você aprendeu. Todos têm essa consciência. Todos têm uma consciência. Deus nos fez assim. Então, quando o homem peca, ela acende. Uma luz acende. Ou seja, isso, no começo, pode ser um grande incômodo. Só que se não houver arrependimento de pecado, se não houver arrependimento de pecado, se não houver uma confissão de pecado, você vai ter um grande incômodo. Qual a maneira de acabar com esse incômodo? Você precisa apagar essa consciência. E é isso que muitas pessoas fazem. Quando o homem decide trilhar o seu caminho longe de Deus, e via de regra ele não quer ouvir ninguém, ele não quer escutar a ninguém, então o que ele precisa fazer? A luzinha está acendendo. Ou seja, um grande incômodo está sendo gerado. E ele quer pecar sem sentir culpa, sem sentir o peso. Ele precisa apagar. Como ele vai apagá-lo? Mentindo. Não é isso que as pessoas são mestres em fazer? Sempre arrumam uma saída. Todos podem ser culpados, inclusive Deus. Temos falha? Claro que nós temos falha. Como igreja, temos falha. Claro que temos. Buscamos melhorar a cada dia. Mas veja, mesmo que você trate uma situação da melhor maneira possível, da maneira mais bíblica possível, nós não iremos agradar todo mundo. Não iremos agradar todo mundo. Nós não conseguiremos agradar todo mundo. E aí? E se a pessoa sai? Ela pode sair, pode mentir. Porque veja, mesmo que ela foi advertida biblicamente, ou ele foi advertido biblicamente, com respaldo bíblico, e da maneira mais piedosa, misericordiosa possível, o nosso coração é podre. Eu preciso ter uma justificativa. Então a justificativa é, não, falharam comigo, erraram. Para eu sair livremente, eu preciso mentir. Eu não posso dizer a verdade. Eu tenho que tentar encobertar os meus pecados. Quando nós olhamos, por exemplo, para o darwinismo, né? É a mesma coisa, é uma mentira, é uma balela. Mas, para o homem seguir esse caminho, ele precisa mentir, para que ele possa trilhar um caminho sem culpa alguma. Da mesma maneira, o feminismo é uma mentira. Mas aí as pessoas querem negar a todo instante. Se há homens que são feministas, você imagina então mulheres. Por isso que muitos nem tocam no assunto. Nem tocam, nem entram em detalhe. Nem entram em detalhe. Então, se nós definimos quem o homem é, que ele é podre, corrompido, da planta dos pés ao alto da cabeça, que não há coisa sã nele. Essa é a definição bíblica. Definição que Davi acabou de usar aqui, que ele clama pelo mal, que ele orgulha do seu próprio pecado, que ele maquina o mal. Se nós temos essa definição bíblica de quem o homem é, o que fazer? E aí você aplica a sua vida. Por exemplo, se você é pai, se você tem essa definição bíblica de quem nós somos, seu filho, quando saiu do ventre da sua esposa, ele já sai assim, com a semente do pecado original. Já sai de fábrica desse jeito. Tanto que nós não precisamos ensinar os nossos filhos a serem preguiçosos. Nós não precisamos ensinar os nossos filhos a serem rebeldes. Eles já nascem de fábrica. Configuração ali, já prontinha. Você não precisa ensinar o seu filho a querer dar um tapa na sua cara. Não, já nasce de fábrica assim. Você não precisa ensiná-lo a ser egoísta. Já nasceu assim. Então, se eu tenho uma definição bíblica de quem eu sou, e se eu sou um pai, eu entendo então que um ser como esse, como homem, mesmo que ele acabou de sair do ventre da mãe, ele precisa ter um pai firme do outro lado. Alguém que exerça autoridade. Que esteja ali, porque a autoridade, a função da autoridade, uma das funções da autoridade é justamente colocar esse freio, esse limite. Todos precisam desse freio, desse limite. Agora, quando nós tratamos de igreja, uma igreja ela precisa ser bíblica. Sabendo que o homem é podre, depravado, corrompido, da planta dos pés ao alto da cabeça, então uma igreja bíblica ela vai praticar a disciplina. Seguindo, é claro, ali o parâmetro que Jesus nos ensinou lá em Mateus, não foi? Jesus já nos deu uma referência. Mas uma igreja bíblica ela pratica a disciplina.
Nós não podemos vamos fechar a porta dos fundos, como muitas igrejas usam esse slogan, né? Olha, aqui nós vamos crescer, custe o que custar. Então, uma igreja bíblica, você não mede ela simplesmente pelas pessoas que entram, mas você também mede uma igreja bíblica pelas pessoas que vão embora, por aquelas que não ficam, ou aquelas que são convidadas a se retirarem. Uma igreja bíblica, ela pratica a disciplina. E é claro que o objetivo da disciplina, à luz do ensino bíblico, não é para você humilhar ninguém, o senhor já está arrasado e você vai lá terminar de quebrar a cana que está quase no finalzinho já, né? Não, não é. O objetivo da disciplina bíblica é você restaurar o faltoso, né? Os faltosos ali. Ou seja, restaurar para que ele volte de novo para o seio da igreja, para o meio da igreja. E então todos juntos possam caminhar novamente. Agora, se eu sei que o homem é mau, podre, corrompido da planta dos pés ao alto da cabeça, o homem precisa sim da polícia. Por que esquerdistas odeiam, né, a polícia? Porque nada de arma, nada de cadeia, né? Porque, afinal de contas, o homem sempre é a vítima. Né? Ele sempre é a vítima. Então, se ele é a vítima, a punição é horrível, é um exagero, não deveria ter. Não deveria existir. E como eu disse aqui, a cadeia nos moldes atuais que nós vemos em nosso país, você não encontra nenhum amparo na Escritura. Não tem. Porque esse sistema, né, onde você tem que manter a pessoa lá fechada, e nós temos que bancá-los, né? Porque essa é a realidade, né? Nós que temos que bancar a alimentação, nós temos que bancar tudo. Sai do meu e do seu bolso. Queira você ou não. Essa é a grande realidade. Você pega homens perigosos aí, como Fernandinho Beiramar e outros aí, é mais de 200 mil por mês para você bancar um cara desse. Não é? A última pesquisa que eu fiz aí, os alunos, você manter um aluno na escola, ou manter um jovem no presídio, ele custa 3 ou 4 vezes mais do que um jovem na escola. E as pessoas acham isso normal. Normal. À luz da Escritura, o parâmetro que nós temos ali, a referência é o quê? O cara ele fica preso até aguardando o julgamento só. Saiu o julgamento, ou ele é condenado, ou ele é executado, ou ele vai cumprir a pena que lhe cabe. E vai prestar o serviço que acabou. Que ele tem que ser feito, né, que foi declarado para ele fazer. Não você manter um cara 30, 40 anos ali. Mas a esquerda, em sua totalidade, nem existe essa possibilidade. Né? E quando nós temos essa definição de quem um homem é, isso nos leva a sermos quebrantados pelo sofrimento. Porque, veja, se você tem dificuldade de enxergar a sua maldade, você terá dificuldade de enxergar a bondade de Deus. Tem gente que está dizendo ainda que merece alguma coisa. Eu sou merecedor. Merecedor do quê? Da morte e do inferno. Isso você é merecedor mesmo. Em nós mesmos, né? Isso é uma linha muito fina. Porque senão a gente sempre acha que não merecemos nada. Em nós mesmos nós não merecemos. A única coisa que nos cabe, por direito, é o quê? A morte e a condenação eterna. Mas se nascemos de novo e o Espírito Santo habita em nós, nós não estamos mais em Adão. Paulo utilizou essa linguagem lá em Romanos capítulo 5. Né? Nós estamos em Cristo. Então por que nós somos abençoados? Porque nós estamos em Cristo. Então as bênçãos de Deus que foram direcionadas a Cristo Jesus recaem sobre os seus filhos. Então nós somos abençoados e a cada dia recebemos as bênçãos de Deus, não é porque nós jejuamos, oramos ou fizemos qualquer outra coisa. Devemos fazer tudo isso. Mas recebemos por pura bondade e misericórdia de Deus. Porque as bênçãos que foram direcionadas ao Filho dele recaem sobre nós. Porque Cristo agora é o nosso representante. Então, se eu sei que eu sou pecador, podre, depravado, corrompido, da planta dos pés ao alto da cabeça, quando eu passar por dias maus, eu não vou ficar questionando Deus. Por quê? Por que eu? Por que a minha família? Por que isso aconteceu comigo? Ora, eu mereci a morte e o inferno. Eu estou no lucro. Se você está respirando, você está no lucro. Isso é tão importante. Para que eu e você sejamos quebrantados. Porque se eu enxergo a minha maldade e o quão podre eu sou, não vou ter dificuldade de enxergar a bondade de Deus. Porque ele poderia ter me matado. Poderia ter encerrado os meus dias na noite que passou. E ele foi misericordioso, me deu mais um dia de vida. Ele te deu mais um dia de vida. A cortina da vida poderia ter se fechado para você. Ou você acha que ninguém morreu hoje? Várias pessoas morreram. Você poderia ter sido uma delas, eu poderia ter sido um deles. E Deus renovou as misericórdias dele sobre mim e sobre você. E às vezes nós não conseguimos enxergar isso. Ou seja, tendo essa definição de quem o homem é, podre, corrompido, da planta dos pés ao alto da cabeça, que ele não pode se salvar, só nos resta
o homem precisa de um milagre. Já que ele não pode se salvar, ele não consegue se salvar, ele precisa de um milagre. Ele não pode por si só fazer o bem. Porque nós somos igual o carro desalinhado, meu irmão. Já viu, né? Carro desalinhado, ele sempre vai puxar para o lado que está desalinhado ali, né? Se está para a direita, vai puxar para a direita. Essa é a realidade. Se soltarmos, se Deus nos soltar aí, nos deixarmos às nossas vontades e prazeres, sempre iremos procurar o que é podre. Por isso que nós precisamos desse milagre, dessa intervenção divina. E por isso que as falsas religiões e as filosofias estão erradas. Porque elas querem melhorar o homem. Não, o homem não é possível. A não ser que ele nasça de novo. A não ser que haja ali uma intervenção divina. Que biblicamente é o que nós vemos nas Escrituras, é o novo nascimento. É do Espírito Santo vindo habitar no homem. Ou seja, é aquele que se arrependeu dos seus pecados, confessou a Cristo como seu Senhor e Salvador. Ou de fato houve o novo nascimento. Porque só assim. Não é com ensino, não é com educação. Essas coisas são louváveis e devemos buscá-la. Mas não é isso que resolve o problema da raça humana. O que resolve o problema do homem é que ele precisa nascer de novo. Ou seja, ele precisa dessa nova vida dentro dele. E aí então, como Paulo vai dizer lá em Romanos, capítulo 6, que nós já não somos mais escravos do pecado. Ou seja, podemos e devemos andar em novidade de vida. Então, por isso que é muito importante nós sabermos quem nós somos. A definição correta de quem nós somos. E por último, né, a bondade de Deus, né? Como ele retrata, que é o contraste do Salmo, né? E ele diz que a justiça é grande como uma montanha, né? Profundo como um abismo e alto como o céu, né? O que ele está retratando ali? Ele está retratando a grandeza de Deus. Quão grande Deus é, que ele cobre toda a terra, que ele é o poderoso, ele é o Senhor sobre tudo e sobre todos. Que um dia toda a maldade que o homem comete não passará impune. Pode passar impune diante dos juízes desta terra, mas do rei e do juiz de toda a terra não. Ninguém vai escapar. Então ele está comparando aqui a profundidade da maldade humana com a bondade divina. Ele está fazendo esse contraste. E veja, hoje as pessoas até fazem esse contraste, né? Cai um avião que as pessoas dizem, olha, onde está Deus? Se crianças morrem, o que elas dizem? Mas Deus não é amor? Morreu um inocente? O único inocente que morreu foi executado há mais de 2000 anos, que foi Cristo. O único inocente que já pisou nesta terra. Tratando-se de nós, seres humanos, todos são pecadores. Podres, depravados e corrompidos, da planta dos pés ao alto da cabeça. Desde quando saiu do ventre ali. Já saiu do ventre, já sai contaminado. Mas aí as pessoas a todo tempo querem dizer, onde está Deus? Ou seja, elas querem com isso atribuir uma injustiça a Deus. Se eu sofro, né, se a doença me acometeu, ou se eu perdi um ente querido, Deus pode ser o culpado. Ou seja, Deus é injusto. Deus é injusto. E Davi, mais uma vez, está dizendo, Deus não é injusto. Ele é justo, ele é misericordioso, ele é gracioso, ele é bondoso. É nós que muitas vezes não conseguimos enxergar, né? Quantas vezes você não pensa, né? Por que fulano tem e eu não tenho? Por que o ciclano tem e eu não tenho? E a todo tempo nós queremos indagar Deus. Não é porque o outro tem mais e eu tenho menos. Por isso, né? Por isso que a conversão, ou seja, uma vida plena em Cristo Jesus, vem desta clareza da nossa maldade. Ou seja, se queremos a cada dia mais desenvolvermos e crescermos no conhecimento, na graça e termos uma vida plena, nós precisamos ter esse entendimento correto. Quem nós somos. Ou melhor, quem nós éramos e hoje quem nós somos em Cristo Jesus. Ou seja, se eu sou mau, Ele é bom. Agora, se eu acho que eu sou bom, então é claro que Deus é mau. Claro que alguma coisa terá que recair sobre Ele, né? Então lembre-se daquele ladrão lá na cruz, né? Você se lembra? Quando Cristo estava entre os malfeitores, o que eles disseram? Os dois blasfemavam, né? No início os dois blasfemavam. Os dois zombavam de Cristo. Até que então um tem os seus olhos abertos e o coração quebrantado. E ele diz o quê? Nós merecemos estar aqui. Ele não. Ou seja, ele enxergou a maldade. Ele enxergou os seus próprios pecados.
Ele enxergou o que eles de fato mereciam. Então é claro que sempre há uma saída, né? Talvez a sua vida possa estar um inferno. A sua vida possa estar uma desgraça. E é claro que ela pode ser transformada hoje. Claro que pode, sem dúvida alguma. Desde que haja esse entendimento, desde que o Espírito Santo abra os seus olhos, quebrante o seu coração, e você enxergue a sua maldade. A culpa é minha, não é dos outros. Nós adoramos jogar a culpa sobre os ombros dos outros. Sempre os outros são culpados do nosso fracasso, da nossa desgraça, das nossas dores, dos nossos sofrimentos. Nunca somos nós. Então, o arrependimento genuíno já começa aqui. A culpa é minha. A culpa é minha. Eu sou maligno, eu sou mau. E Deus é bom. Deus é justo. Deus é misericordioso. Que Deus abra os nossos olhos, quebrante o nosso coração. Que a cada dia eu e você, nós não percamos de vista, né, de onde Deus nos tirou, quem nós éramos e quem nós somos hoje em Cristo Jesus. Né? Se você nasceu de novo, você é uma nova criatura. Né, e existe para Deus e para a glória dele. Né? Mas que a gente nunca perca, né, esse entendimento. O homem por si só, ele é podre, corrompido, da planta dos pés ao alto da cabeça. Isso sempre vai nos levar a estarmos vigilantes também. Porque se eu sei que eu sou mau, que o meu coração é podre, puxa, então eu preciso estar atento a todo instante. Né? E que possamos buscar esse lugar de refúgio, que é o contraste que Davi está fazendo. Né? Na presença de Deus, nós encontramos ali esse refúgio e refrigério que nós precisamos.